Pois é, todo mundo merece umas férias, né? Mas parece que os mutantes não têm descanso nem nelas. Wolverine e Destrutor resolveram ir ao México, passar um final de semana aparentemente, e é claro que isso não podia dar certo. Esse exemplar, com a história Fusão, conta exatamente o que aconteceu durante essa tentativa. Isso aqui é da coleção Marvel Vintage e é um recebido aqui do canal, e que hoje vai ganhar seu review e resumo completo logo depois da vinheta. Então não perde não. Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês Wolverine e Destrutor Fusão. Esse volume aqui, né, publicação mais recente dessa minissérie, originalmente em 4 partes lá nos Estados Unidos, é da coleção Marvel Vintage e é um recebido, veio junto com um lote enviado por Sidney Max. Muito obrigado, Sidney. Já agradeci aqui em short, já agradeci aqui quando trouxe o review das outras edições que vieram nesse lote. E queria agradecer novamente, é claro, como agradeço a todo mundo que manda coisas ao canal, o pessoal que nos assiste. O Sidney é lá de Minas Gerais, agradeço também a todo mundo que assiste a gente de Minas Gerais e dos outros lugares todos aí do país. E hoje eu vou trazer essa história para vocês, tá? Esse volume aqui tem 208 páginas. O roteiro é do Walter e da Louise Simonson, o casal. Já tem sua participação nos Mutantes, assim, em grande parte, né? O Walter Simonson mesmo escrevendo outros títulos que nada tinham a ver com X-Men. Teve seus títulos envolvidos em arcos como Massacre de Mutantes. A Louise Simonson, além de editar X-Men, também escreveu X-Factor e várias outras histórias. E a contribuição desses dois a essa franquia é muito extensa para eu citar aqui no vídeo. Os desenhos são de John J. Mutt e Kent Williams, né? E é esse tipo de arte que você já pode verificar na capa, né? São essas histórias em aquarela que ficam muito boas, e inclusive que a depender da impressão, elas podem, em algumas cenas, principalmente nas cenas noturnas, ficarem escuras demais, incompreensíveis, mas não é o caso. Tanto a arte quanto a colorização são muito boas, como também a impressão da Panini, tá? E esse exemplar aqui, infelizmente, está à venda na Amazon por preços exorbitantes e está indisponível na Panini. Mas você encontra aqui na descrição links para outras revistas dos Mutantes. Eu mantenho o link para Wolverine Destrutor, porque pode ser que algum desses vendedores baixe o preço, algo assim aconteça. Então o link, pelo menos o da Amazon, redireciona você diretamente para esse exemplar. Então se tiver um preço mais barato, você vai ver lá ao clicar, né? Pode ser que você esteja vendo esse vídeo um tempo depois de eu ter feito e já tenho mais exemplares em oferta. Do mesmo jeito, a Panini pode em algum momento republicar, eu acho difícil, eu acho que não vi nenhuma republicação da coleção Marvel Vintage ainda, mas também clicando nos links da Panini você pode ser redirecionado e ter uma surpresa. Vamos torcer para isso. Mas por enquanto, infelizmente, não está possível de adquirir. Né? Tá 1.430, só para vocês terem uma noção, um dos preços da Amazon. Tá? E esses links que estão aqui, né, mesmo não sendo de Wolverine Destrutor Fusão, ajudam o canal Fator X, dão comissão quando você compra por eles. Existem outras formas de você contribuir com o canal financeiramente, todas elas aqui na descrição. Chave Pix, envio de gibi, né, tem meu celular para contato, tem também a minha lista de desejos, está tudo isso aqui. Você pode se tornar membro, que daí já é uma forma do próprio YouTube, né, da própria plataforma, mas que você paga um pouquinho por mês ao se tornar membro, e isso também vem aqui para o canal. E fora isso, existem outras formas, também são da própria plataforma, mas que ajudam pra caramba também, como curtir o vídeo, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, hypar o vídeo se isso for oferecido a você, e de novo se tornar membro se você estiver podendo aí pagar um pouquinho por mês e assistir nossos vídeos antecipadamente em troca, beleza? Gente, Wolverine Destrutor Fusão é uma história que se passa na Guerra Fria. Ela remete aos acontecimentos da usina de Chernobyl, né, o grande acidente de Chernobyl lá em Pripyat, na Ucrânia, durante a existência ainda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É uma trama de espionagem, mas uma trama razoavelmente rasa, né? Ela vai ali envolver os mutantes, não vai ter assim nenhum grande mistério, você entende o que está acontecendo desde o começo, mas tem umas coisas bem legais nessa trama, né? Por exemplo, quem está planejando tudo isso eram pessoas que deveriam estar internadas num asilo psiquiátrico, né? Então elas conseguiram dar uma volta razoavelmente interessante, que não é mostrada na revista, mas é citada, e estão no controle de tudo, e estão tramando de novo. Ao mesmo tempo tem uma personagem que desde o começo é revelado que ela está manipulando
um dos dois membros aqui da dupla, e a gente vai vendo os dilemas dela, porque ela vai se envolvendo de verdade, também tudo isso desde o começo, tá? São pequenos spoilers. Hoje, depois de tantas tramas, não é nada de novo, mas na época que eu li isso a primeira vez, quando saiu pela editora Abril em 4 edições, você realmente torcia para que acontecesse algo diferente e tudo mais. E eu revivi um pouco disso ao ler essa história. Não é nenhum clássico. Eu acho que a arte vale até mais que o roteiro, nesse caso aqui a arte está muito legal, né? Depois, na revista mensal dos X-Men, na Uncanny X-Men, o Claremont teve até que inventar uma explicação de por que o Wolverine está com o cabelo, que é mostrado algumas vezes aqui. Deixa eu ver se eu acho uma cena, senão eu ponho na tela, né? Mas o Wolverine está com o cabelo bem fora da curva aqui, com o qual você nunca ouviu nas páginas de Uncanny X-Men. Mas é uma arte bem legal. Bom, basicamente é isso. Eu recomendo, não recomendo ao preço que está disponível aqui hoje, quando eu estou gravando o vídeo, mas dá uma garimpada. Se encontrar por um preço razoável, vale a pena, tá? Na Panini essa revista já esteve à venda por R$ 79,90. É o preço da coleção Marvel Vintage, né? Eu acho que é o preço mais perto do justo, vai? Ainda é um valor um pouco alto para 208 páginas. Mas é uma arte que, como eu disse, vale a pena e tem um roteiro legalzinho. Beleza? Vamos agora para o resumo completo da edição. A gente vê primeiro o acidente de Chernobyl, no acidente da usina de Chernobyl. A gente vê os dois personagens que são responsáveis pelo acidente, tomaram uma série de medidas equivocadas que levou ao vazamento do núcleo e a tudo que aconteceu naquela usina. Mas a gente vê também nas onomatopeias uma dupla conversando, porque eles tramaram o acidente. Esses dois são apenas peões que acabaram sendo responsabilizados pelo acidente todo. Porém, aqueles que tramaram o acidente, aqueles que estão nas sombras, também foram responsabilizados em alguma medida e foram colocados num asilo, foram escondidos de todos, como se fossem dois loucos. Devem ser mesmo. Em outro lugar, no México, para ser mais preciso, Wolverine e Destrutor estão curtindo umas férias. O Wolverine se envolveu numa briga de bar, uma briga de bar para a qual ele foi provocado. O Destrutor não está se envolvendo, e ainda fez uma aposta com o Wolverine sobre quanto tempo ia levar para um dos dois usarem seus poderes. Então o Wolverine está evitando isso e ele não precisa numa briga só ali com uns 10 caras. Só que não vai ficar por isso mesmo, porque os caras vão voltar para procurar os dois. Isso vai resultar numa perseguição, porque eles estão armados e o Destrutor e o Wolverine estão tentando não usar seus poderes. Eles também não têm um carro, então eles vão ter que roubar um carro e ao fazer isso vão levar consigo a proprietária do automóvel. E aí a perseguição vai seguir por um tempo, mas logo eles vão perceber que não estão sendo perseguidos pelos caras do bar, mas sim por pessoas fortemente armadas e muito bem equipadas. A perseguição vai chegar ao fim com esses caras fuzilando o carro do Wolverine e Destrutor, né? O carro, na verdade, que eles estavam usando. Eles vão fazer de tudo para colocar a mulher que eles envolveram nessa perseguição em segurança. Vão conseguir se desvencilhar dos caras apenas para ser atingidos por tiros disparados por essa mulher. Na verdade, ela estava ali cuidadosamente infiltrada, esperando para que eles pegassem o carro. Tudo foi armado. A gente vai ver, então, que o Wolverine vai acordar no hospital. O cara foi infectado com peste bubônica que estava nas balas do revólver e ele vai ser informado que o Alex sobreviveu à doença. O próprio Wolverine vai investigar assim que tiver alta e vai perceber que está sendo seguido. Depois também vai constatar, ao chegar ao cemitério, que o lugar onde supostamente o Destrutor foi sepultado, na verdade tem só um bonecão. E aí ele vai começar então a busca por seu companheiro, a caçada a quem armou tudo isso para ele. Primeiro ele vai atrás dos caras no bar. Eles já estavam ali organizados por alguém para levá-los para fora. A briga no bar já foi uma tentativa disso. Então o Wolverine vai conseguir, batendo em um, batendo em outro, indo chegando, até por fim descobrir que foram realmente estrangeiros que contrataram os caras para causar tudo aquilo e levar os dois ao lugar onde eles desejavam. Então o Wolverine, munido dessa pista, vai continuar seguindo os rastros agora desses estrangeiros. Em outro lugar, o Destrutor vai despertar. E o Destrutor também vai ser informado da morte do Wolverine, o que ele não vai acreditar, porque ele sabe do fator de cura do amigo. Os responsáveis pelo acidente de Chernobyl estão manipulando o Destrutor. Foram eles que abduziram ele, né? Todo esse plano, na verdade, é procurando o Destrutor. O Wolverine é para ser descartado logo no começo já da história para eles. E tem uma enfermeira, né? Na verdade, todo mundo ali no hospital está envolvido na trama, mas tem uma enfermeira cuja função específica é manipular o Destrutor. Ela se apresenta como Scarlet. Ela, na verdade, é a médica-chefe do asilo onde estão internados os caras que causaram o acidente de Chernobyl. Esses dois caras que usam codinomes ligados ao processo de fissão nuclear, né? Um deles
é o General Fusão e o outro é o Dr. Neutron. A própria Scarlet é referida por eles na conversa como a Quark. Eles têm ali um plano que envolve o Destrutor para causar um novo acidente. Isso porque o General Fusão é um mutante que absorve energia nuclear. Ele ia ficar mais poderoso com o acidente de Chernobyl, mas não deu certo, não atingiu o objetivo que ele tinha, apesar do acidente mesmo acontecer. E agora ele está tentando fazer de novo, mas querendo usar como filtro o mutante Destrutor. O Destrutor vai absorver energia, liberar nele, e assim ele vai ficar poderoso o suficiente para restaurar a glória da antiga União Soviética. A União Soviética ainda existia nesse período, mas ela estava passando pela glasnost, que ia acabar com o desmantelamento do Estado que ali existia antes. Então, enquanto o Wolverine está rastreando as pistas para chegar até o seu amigo está sofrendo lavagem cerebral, mas está resistindo, porque parte das informações que eles estão tentando incutir no seu cérebro é sobre a morte do Wolverine, e ele não aceita isso de maneira nenhuma. Além disso, tem o fato dele ter sido treinado para resistir a ataques mentais. Eles estão usando todo um trabalho com mensagens subliminares, através da televisão, tudo isso desenvolvido pela Quark, que se passa pela enfermeira chamada Scarlet, e não está funcionando. Eles decidem então manipular o Destrutor à moda antiga. Então eles vão criar um laço entre ele e a Scarlet, vão criar uma trama para justificar a ida dele até a usina onde eles planejam reproduzir o acidente, agora uma usina na Índia. Vão envolver pessoas se passando pela CIA americana. E o Destrutor vai caindo na história, mas ainda querendo encontrar seu amigo, então eles também têm que lidar com isso. Enquanto isso, o Wolverine é um empecilho, porque ele está rastreando o caminho até o Destrutor. Eles vão conseguindo tirar o Destrutor de um lugar, movendo para o outro. Eles criam a motivação dele colocar a Scarlet em segurança. Para colocá-la em segurança, ele vai fugindo com ela, né? Envolvida por acaso nessa trama toda, só por cuidar dele lá no hospital, é isso que ele acha. Para colocá-la em segurança, ele vai aceitando a ajuda dos contatos dela. Tem uma hora que ele percebe que são muito convenientes todos esses contatos que ela tem, porque ela tira eles do México com muita facilidade. E vai levando os dois em direção à Índia com a ajuda de pilotos de avião, pessoas que conseguem documentos e tudo mais, mas ela vai criando justificativa para tudo isso. De certa maneira, eles também vão fugindo do Wolverine. Só que o Wolverine é um empecilho que uma hora eles vão ter que lidar, e eles decidem usar o Wolverine a seu favor. Preparam uma arapuca para o Wolverine, acabam capturando, deixando ele quase morto. Isso vai fazer com que eles usem as técnicas que eles têm de mensagens subliminares enquanto o Wolverine está ali inconsciente, o próprio Logan, para deixá-lo num estado quase bestial e voltá-lo contra o Destrutor. Então, quando os dois se encontram, a Scarlet meio que já preparou o Destrutor para o fato de que o Wolverine, se não morreu, está sendo usado no projeto de lavagem cerebral deles. E aí o Destrutor se choca, né, ao ser atacado pelo amigo, tem que sobreviver, tem que lutar contra ele e acaba desferindo uma rajada energética com o máximo de energia que ele é capaz de desferir para sobreviver, para não ser morto pelo Wolverine e, de certa maneira, também para proteger a Scarlet, que está ali com ele e pode ser a próxima vítima do seu amigo no estado que ele está. Isso vai deixar o Wolverine aparentemente morto. O Destrutor sabe que não o matou e não conta a Scarlet, mas ele sepulta o Wolverine numa cova rasa. Ele justifica isso, mas na verdade ele quer facilitar que o Wolverine venha à tona depois. Ele pode ser um trunfo para ser usado no futuro. E segue com a Scarlet para impedir o atentado à usina na Índia, contando com a ajuda do seu amigo posteriormente. Já o pessoal não está levando isso em conta, acha que o Destrutor matou mesmo seu amigo e que está odiando eles por conta disso, né? Afinal, eles voltaram um contra o outro e isso resultou na morte desse amigo que era tão importante para o Destrutor. E isso é parte do plano deles, porque eles querem que depois que ele absorva toda a energia vinda do acidente nuclear que eles estão planejando, ele dispare com toda a força contra o General Fusão. Esse é o plano do Dr. Neutron, que elaborou tudo. Dessa vez vai dar certo, porque o Destrutor tem mais capacidade de absorver energia do que o Fusão, então o Fusão, com essa energia filtrada pelo Destrutor, vai se tornar poderosíssimo. Só que para isso, o Destrutor tem que estar disposto a matar o Fusão. Ele não pode saber que o Fusão tem o poder de absorver aquela energia. Não vai dar certo, né? Quando o Destrutor se encontra com o General Fusão, os dois vão lutar, mas a verdade é que ele sabe que o Wolverine sobreviveu. Inclusive o Wolverine já acordou, já saiu da tumba improvisada e tá vindo para se encontrar com o Destrutor. Apesar do Destrutor não verbalizar isso, ele não tá tentando matar o cara e até agora não fez nada de tão grave assim pessoalmente contra o Destrutor. Tanto o Dr. Neutron quanto o General Fusão perceberam que a Quark, que se passa por Scarlet, estava ali apaixonada pelo Destrutor, estava tentando pensar no jeito dele sobreviver ao plano, né? Porque a ideia deles é que depois que o Fusão tivesse super poderoso, ele descartasse o Destrutor. E aí, ao perceber isso, eles também estavam pensando num jeito de se livrar dela. E aí, eles veem a hora de fazer isso, porque ela intercede, a hora que o Fusão já está recebendo uma certa quantidade do poder, ela intercede no meio da luta, e o Fusão fala, é isso. Ela vai ser o motivo para o Destrutor disparar toda a energia contra mim. Então ele mata a Quark, mata a Scarlet na frente do Destrutor. O Destrutor perde o controle e enche o Fusão de energia como ele planejava, ele fica super poderoso. Só que essa é a hora que o Wolverine chega. O Wolverine fala, não, troca de lugar comigo, você está deixando o cara mais poderoso.
vai lá absorver a energia do núcleo, impedir o derretimento e o vazamento nuclear que eu lido com esse general fusão. E aí fala beleza, Wolverine, né? O fusão. Você é um cara que corta as pessoas com garras, eu sou o poder encarnado aqui, o que você vai fazer contra mim? Wolverine pega as hastes de controle, que são feitas de boro, que absorvem radiação e começa a perfurar o corpo do fusão, dispersando a energia e fazendo com que ele perca toda a energia que ele absorveu do destrutor para as hastes de boro, sendo rapidamente derrotado e morto, enquanto o destrutor impediu ali o derretimento, o vazamento, absorvendo energia diretamente e, ao canalizar tudo isso, encerrou o acidente que estava prestes a acontecer. A gente vê então depois os dois indo para tomar uma cerveja, o Destrutor sofrendo muito pela morte da Scarlet e o Wolverine decidindo não contar para ele que já tinha notado pelo cheiro que essa é a mesma mulher que na verdade alvejou aos dois e levou eles a toda essa trama, deixou o Destrutor ficar com as memórias boas que tem dela. E esse foi o vídeo de hoje do canal Fator X, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, aproveita e curte o vídeo, se inscrever se ainda não são inscritos e ativar o sininho para receber as notificações. Com as notificações ativas, voltem para os nossos próximos vídeos. Eu espero vocês de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço.